Então você vapora. Legal, é um hábito muito mais saudável do que fumar cigarro, por exemplo. Quando você vapora, você consegue fazer exercício físico, sente melhor o sabor das comidas, os cheiros à sua volta. Mas vai lá, você sabe como um vaporizador funciona? Ah, é claro que eu sei. Tem uma bateria e tem uma resistência e a bateria esquenta a resistência, vaporiza o líquido e pronto, já era. Tá, legal. Mas como é que a bateria funciona? O que acontece para ela esquentar esse fio? Será que eu posso usar qualquer bateria com qualquer fio? Como que isso daqui junta com isso para me dar isso? Tudo isso você vai entender agora, aqui no Favela Vapers. Espero que a Globo não me processe por ter copiado o Globo Repórter. Então vamos lá. Vamos entender como o vape funciona. Para a gente entender como o vape funciona, primeiro a gente tem que entender como funciona uma bateria. É ela quem vai alimentar aí o nosso circuito com energia. Para pensar na bateria de uma maneira simples, eu posso comparar ela com um galpão ou um armazém. Existem cargas armazenadas do lado negativo, criando uma diferença entre as cargas do lado negativo e positivo. Essa diferença a gente chama de diferença de potencial, ou então, como a gente vai chamar aqui, volt. O volt é a força que a bateria faz para jogar a carga de um lado para o outro. Você pode pensar nele como o cara que trabalha no armazém, transportando as cargas do lado negativo para o lado positivo. A essas cargas, aliás, a gente vai dar o nome de ampere. O ampere, então, vai ser o tamanho da carga que o volt vai ter que levar de um lado para o outro do nosso circuito. Para fazer esse trajeto, o volt vai precisar de um caminho, uma trilha. Esse daí vai ser o circuito elétrico. No meio do circuito elétrico, o volt vai encontrar um trecho que se opõe ao trabalho que ele faz. Esse trecho é a nossa resistência. Você pode pensar na resistência como se fosse um corredor. Se ele for estreito e muito longo, a oposição que ele vai fazer ao trabalho do volt vai ser maior. Se ele for amplo ou muito curto, a oposição ao trabalho do volt, ou seja, a resistência do fio, vai ser menor. A resistência do fio também vai depender do material que ele é feito. Na nossa analogia, é como se houvessem obstáculos no caminho do volt. Então, se um fio tiver mais obstáculos, ou seja, uma resistividade maior, a sua resistência também vai aumentar. Se o fio for mais limpo, sem obstáculos, uma resistividade menor, então a resistência do fio também cai. Agora presta atenção nisso daqui. Nos mods não regulados, chamados mecânicos, o que diz quanto trabalho o volt vai fazer é a resistência. Se eu tiver uma resistência maior, o volt só vai conseguir levar pacotes pequenos de carga de uma vez. Isso faz com que o trabalho dele seja mais demorado. Só que como ele não está fazendo muito esforço de uma vez só, ele prefere assim. Agora, se a resistência for baixa, isso significa que o trabalho do volt vai ser mais rápido, porque ele vai estar levando cargas maiores. Agora, isso daí vai ser à custa também de muito esforço dele. Isso acaba estressando a bateria. Porque percebe, o volt ele tem um limite máximo de carga que ele consegue levar de uma vez. Se eu colocar uma resistência muito, mas muito baixa, o que vai acontecer? As cargas que o volt vai ter que levar vão se tornar cada vez maiores, até um ponto em que ele não consegue levar tanta carga de uma vez só. Ele vai ficar então sobrecarregado. Se a gente ultrapassa muito esse limite numa bateria, ela acaba ventilando.
E é por isso que nos mods mecânicos é tão importante a gente saber com que bateria a gente está lidando. Agora, nos mods regulados, existe um outro personagem na jogada. Os mods regulados funcionam basicamente do mesmo jeito que os mods mecânicos. Você tem também uma bateria, o volt lá dentro dela, trabalhando para transportar as cargas de um lado para o outro, mas no mod regulado a gente tem um outro personagem que é o chip. Você pode pensar no chip como se fosse um supervisor do armazém. Então ele vai dizer para o volt o que fazer e como fazer. Se ele vê que o volt está começando a se sobrecarregar por condições diversas da bateria ou então qualquer outra coisa, ele vai parar a fábrica na hora para evitar maiores danos. Dessa forma, os mods regulados são bem mais seguros do que os mods mecânicos. Agora, independente de regulado ou mecânico, o que faz acontecer mesmo é na resistência. Então vamos lá. Imagina que esse daí é um fio de resistência. O volt vai passar por ele carregando uma carga de amperes. Essa carga ela vai interagir com a resistência em vários pontos. Então é como se ela quicasse pelo fio. Toda vez que ela bate na parede do fio, ela cria uma energia, que é o watt. Watt é uma unidade de potência, que é energia por segundo. Mas a gente pode dizer aqui que quanto mais watts a gente tem, mais energia tem no nosso fio. Então, quando você monta aí o seu atomizador, o que você tem? Você tem uma base de metal. Você tem postes de metal e a sua resistência. O algodão passado pelo meio ou por fora da resistência, tanto faz, e você pinga o juice no algodão, que é absorvido pelo algodão. Quando você implica watts aí no fio, ele esquenta o algodão, ferve o líquido solta então o vapor, que é aquilo que a gente inala e que a gente gosta tanto. Agora, eu posso fazer algumas deduções da nossa analogia. Se eu tiver um volt mais forte e eu tiver uma carga maior, por exemplo, sei lá, 30 ampere, isso significa o quê? Significa que eu vou ter mais energia, então mais watts. Olha só. Ou então, se eu tiver uma resistência maior, das duas uma, para carregar o mesmo tanto de carga eu vou ter que ter um trabalho maior, já que a resistência vai resistir mais. Ou então, para o mesmo trabalho, eu vou ter uma carga menor, já que a resistência vai resistir mais a esse trabalho. Ou então ainda, dado qualquer fio, a resistência que ele faz ao trabalho do volt vai depender do seu comprimento, que eu vou chamar de L, da grossura do fio, que eu vou chamar de A, e também do material que ele é feito, que é uma letrazinha grega que parece com um P. Essas conclusões podem ser traduzidas em fórmulas matemáticas. Então, P é igual a V vezes I, ou seja, potência igual a voltagem vezes corrente. Ou então ainda, resistência igual a voltagem sobre corrente. Ou ainda mais, a resistência vai ser igual à resistividade do fio vezes o seu comprimento dividido por sua largura. Essas são as tais chamadas leis de Ohm, que regem aí como uma resistência e uma bateria trabalham em conjunto em qualquer circuito elétrico, seja o seu vaporizador, seja o seu chuveiro. Olha só. Lembra que eu disse que nos mods regulados existe um chip que funciona como se fosse um supervisor? Então, nos mods regulados, a exigência de segurança é bem menor, porque o próprio mod vai te dizer se estiver acontecendo qualquer coisa estranha, e no máximo ele vai só não funcionar. Portanto, nos mods regulados é só você colocar uma boa bateria e vape on.
É isso aí. Gostou da nossa aulinha sobre baterias e resistências? Deixa o like aí para fortalecer o canal. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E ó, na descrição desse vídeo tem a página do Facebook do Favela Vapers. É isso aí e Vape On!